Bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos estar estudando ciências, misturas, né? Misturas e separação de misturas. Então vou ler aqui para vocês, ó. A maioria das matérias da natureza aparece sob a forma de misturas na natureza. Os componentes podem ser líquidos, gasosos ou sólidos. Vamos aprender alguns métodos de separação de misturas? Então vocês vão pegar agora o livro da página 100 até a página 103. Vamos lá? Eu já coloquei a página aqui para a gente poder ir adiantando. Ó, misturas. A maioria dos materiais que existem na natureza aparece sob a forma de mistura de substâncias, ou seja, os materiais são formados por meio de um tipo de substância. Os componentes das misturas podem ser líquidos, gasosos ou sólidos. Aqui nós temos o ar. O ar ele tem o gás, né? Tem gás carbônico, tem o nitrogênio, né? O vapor de água, né? Tem poeira, tem vários tipos de coisas no ar, certo? A água do mar, ela tem oxigênio, cloreto de sódio, que é o sal, né? E outros minerais. A areia ela tem sílica, quartzo e outros minerais. Então, a areia, na verdade, são pequenas pedras que vão se decompondo, certo? Então, vamos lá. O ar, a areia e a água do mar são exemplos de misturas de substâncias. Há misturas em que não é possível distinguir seus componentes a olho nu. Essas misturas têm o mesmo aspecto em toda a sua extensão. Isso ocorre quando uma substância se dissolve em outra. Por exemplo, quando misturamos um pouco de açúcar em um copo com água, ou preparamos uma massa de bolo, né? A gente olha assim, não dá para ver o que tem dentro, porque foi tudo misturado, tá certo? Aqui, dois exemplos de materiais, né? Dê dois exemplos de materiais que são misturas de substâncias e que você utiliza no dia a dia. Ora, a gente pode falar aqui da água, certo? A água ela é utilizada em várias coisas, né? Para fazer café. Então, vamos aqui, ó. Vou estar inserindo aqui. Ó, vou estar inserindo aqui a caixa de texto para a gente poder inserir a caixa de texto para a gente poder escrever aqui, né? Então, vamos lá. Então, vamos colocar um tipo de mistura aqui que a gente pode usar no dia a dia. A água, né? A água você mistura com o quê? Você pode misturar com café, com açúcar. Existem vários tipos de misturas que você pode fazer com a água, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, já deixar aqui na resposta, né? O livro, ele até propõe, né, algumas respostas aqui. Ó, a água, ela é ligada a vários, né? A própria água, ela já tem dentro dela mistura, né? Quando a água chega na sua torneira, tem para matar as bactérias é colocado o que nela? Cloro. Alguns lugares é colocado até mesmo flúor na água, né? Para poder tratar os dentes, né? Então existem vários tipos de misturas que a gente pode fazer na água, desde o café, tá? Até outros tipos de coisas que a gente usa no dia a dia. Também podemos colocar aqui outras misturas. Por exemplo, quando você faz farinha, né? Você mistura a farinha com leite,
né? O leite pode ser misturado com várias coisas. Não, leite também é uma mistura para fazer bolo, para fazer várias coisas, tá? Então tá aí, ó, são substâncias que nós utilizamos para fazer mistura, ok? Então vou colocar aí como exemplo, tá? Leite. Leite a gente usa para tudo, né, gente? Para fazer iogurte, para fazer queijo, enfim, certo? Aqui, ó, uma observação sobre misturas. Pode-se definir mistura como resultado de união de uma ou mais substâncias, sem que ocorra reação química, tá? Porque tem misturas que ela provoca uma reação química, tá? As misturas podem ser homogêneas. O que é uma mistura homogênea? Quando você não consegue diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, quando você coloca água no açúcar, ou açúcar na água, e mistura ali, daqui um pouquinho você olha assim e você não vê o açúcar. Por quê? Porque é uma mistura homogênea, tá certo? Pessoal, ok. Tá vendo aqui, estava gravando. Então, as misturas homogêneas é quando não se consegue distinguir uma substância da outra. Elas estão tão misturadas, tão bem misturadas, que está tudo muito parecido, não consegue distinguir, tá? E nós temos também misturas heterogêneas. O que são, são heterogêneas? Heterogênea é quando se consegue distinguir, mesmo você misturando, você consegue distinguir uma da outra. Um exemplo muito claro é quando você bota o azeite na água, né? Você coloca ali o azeite na água, você pode mexer, bater no liquidificador, mas o óleo fica, você olha assim e você vê a olho nu, né, o óleo na água, né? Então aqui, ó, a mistura então você consegue distinguir uma substância da outra mesmo sendo misturada. As misturas heterogêneas. Quando você não consegue distinguir, que fica tudo muito parecido, né, aí são homogêneas, ok? Então as misturas homogêneas podem ser líquidas, né, água e álcool, gasosas, né, ou sólidas, em ligas de metal. Então você pode botar lá metal contra coisa, depois que ele derrete e ele solidifica novamente, você não consegue mais saber o que é o que. Está tudo misturado, né? Cobre, níquel, enfim, formando o aço. Vamos lá. As misturas em que é possível distinguir todos ou algum dos seus componentes, essas misturas têm aspectos diferentes ao longo de sua extensão, tá? Então vamos ver alguns tipos de misturas. Substâncias que são capazes de dissolver outras são chamados de solvente, né? Todo mundo aí já usou você compra a lata de tinta e dentro da tinta e fora da tinta vem um solvente, que é para quê? Para diluir aquela tinta, para que ela possa ficar mais líquida, né? Para que possa render mais aquela tinta, né? Senão você vai pintar só um pedaço da parede. Então, o solvente, ele é usado para isso, usado para limpar. E existem vários tipos de solventes, ok? As substâncias que se dissolvem são chamadas de solutos. Então, quando você coloca o solvente no soluto, você vai dissolver, né? A gente usa também, todo mundo já deve ter usado aí, né, no banheiro, né, para desentupir lá banheiro, usa solventes lá, né, que vão dissolver todo o entupimento, né, que tem no banheiro. A água é um importante solvente, né? Por si a água já dissolve, pois dissolve um grande número de substâncias. Porém, as substâncias solúveis e substâncias insolúveis em água, ou seja, todas as substâncias se dissolvem na água, né, se são solúveis, né? O granito é formado pelos minerais, aí tem me dizendo a composição do granito, tá?
Lembra que eu falei com vocês aqui, ó, a água não dissolve. Então não é toda substância. Você pode pegar e ver um exemplo aí, ó, colocar um copinho de água, botar lá o sal, o açúcar, misturar, você não vai ver mais o açúcar nem o sal, né? A não ser que for aquele açúcar muito grosso, muito pesado, você ainda vê umas pedrinhas, mas daqui a pouco ele vai dissolver, né? Já o óleo não, ó, se você colocar o óleo aqui, né, você vai ver, ó, no copo d'água, você não vai ver ele dissolver, tá? Então, a água que sai das torneiras recebe tratamento para tornar-se própria para beber. Eu já falei isso, né? Uma das etapas do tratamento é adicionar cloro e flúor. Também falei isso. O cloro tem a função de matar os micro-organismos e o mineral flúor auxilia na prevenção de cárie dentária, né? A água da torneira é uma mistura. Por quê? Pergunta, né? A água da torneira é uma mistura? Por quê? Sim, pois é composta de mais de uma substância. Nós acabamos de falar aqui que tem cloro e que tem flúor na água, tá? Então, B. Por que não é possível distinguir os componentes da água da torneira? Não é possível porque a água da torneira, porque eles são dissolvidos, eles são solúveis. Você não consegue distinguir, você só vê a água, ok? Separação de misturas, né? A gente vai ver vários tipos de separação de mistura, inclusive, né, a Excelsior e outras empresas aí trabalham com esgoto, fazem muito isso, né, de o esgoto, o ideal é ele ser tratado de uma forma que aquela água do esgoto possa ser reaproveitada. E para que a água do esgoto seja reaproveitada, ele vai passar por vários processos de separação, tá? Que é conhecido, né, por várias pessoas. E nós vamos conhecer hoje quais são esses processos. Vamos falar dos mais simples, que é a catação, né? Todo mundo já catou um feijão, você vai tirando pedra, feijão, tá? A filtração, né, que a gente faz até o café, né? A gente vai filtrar o café, né? Então, o filtro, existe vários tipos de filtro. E também nós temos a separação magnética. Então você tem lá vários materiais no ferro velho. Você quer pegar só ferro, então você vai usar o ímã para tirar só o material que você quer, tá certo? Então aqui o ímã aqui, ó, puxando. Então imagine uma mistura de água, areia e folha. Que método você usaria para separar? Catação? Não dá, né? Seria a filtração, né? Você vai botar água, areia. Por isso que os filtros de água, né, geralmente eles vêm com o que dentro? Ele vem com o carvão, né? Alguns filtros são feitos até assim, com areia, né? Você pode até improvisar um filtro, né? Por exemplo, no meu aquário, eu utilizo, olha só, para filtrar a água do aquário. Eu improvisei um filtro no meu aquário, né? Claro que eu coloquei uma bombinha, mas por dentro o que eu coloquei? Coloquei azulejo, pedacinhos, caquinhos de azulejo, né? Depois coloquei o carvão e por último coloquei uma manta, que é a sujeira mais grossa, vai ficar entre os pedacinhos de azulejo, né? Depois vem o carvão, que vai ajudar a matar alguns micro-organismos, e por último vai ficar preso ali na manta a sujeira, né? E a água volta para o aquário, então a água fica sempre sendo limpa, tá? Então a filtração aqui seria o método mais aconselhável para água, areia e folha, tá certo? Separação magnética é uma atividade que costuma despertar o interesse de todos, né? Tem quem não tem um ímã em casa, né? Se você colocar um ímã assim dentro de uma caixinha, você vai ver que as coisas que são de metais vão ser todas coladas no ímã, né? Então isso é uma coisa bem legal. A evaporação, ó, quem anda muito lá pro lado do Nordeste, né? Vão ver que lá tem várias salinas, então as águas são separadas. A água do mar deixa a água do mar entrar num certo local, ali ela é fechada aquela água e ela fica secando ali, ó, até virar
esses montes de sal aqui, ó, pela evaporação. Por quê? Com o tempo aquela água evapora e fica só o quê? Só o sal, né? O sal é dissolvido na água. Isso é possível porque durante o processo de aquecimento o sal não evapora com a água, né? A água evapora, mas o sal não, né? Nós não bebemos água do mar por ela ser salgada, certo? Mas existem tratamentos, no Israel já existe tratamento onde a água do mar é tratada para se utilizar na agricultura e até mesmo para beber, né? Mas pode não ser um gosto maravilhoso, mas a água, ela tem condições de ser tratada, porque com sal não adianta, né, gente? Tem a decantação, né? Decantação é um dos processos que é utilizado para tratar o esgoto, né? Vocês vão ver isso mais adiante. Então a decantação consiste na separação dos materiais sólidos presentes em um líquido. Então o sólido desce e o líquido fica em cima, tá? Deixando a mistura em repouso, né? Então é exatamente isso. Com a água parada, ó, o sólido desce e o líquido fica em cima. É o que acontece na piscina. Você pode ver que às vezes utilizado aqueles rodinhos, sugador, né? Que coloca no azulejo lá no fundo da piscina, ele vai limpando antes de ser colocado um produto para a sujeira descer, né? Que é esse processo de decantação. E destilação. Destilação separa substâncias de uma mistura de líquidos através do aquecimento, né? Porque se sabe que cada substância ela tem um grau de aquecimento que ela evapora, certo? Por exemplo, todo mundo sabe que o álcool ele é um combustível e ele é tirado da cana de açúcar. Claro que existe todo um processo ali, né, de fermentação da cana, mas é tirado da cana de açúcar. Então, um produto que originalmente seria um alimento se torna um combustível. Por quê? Depois de um processo, né, de fermentação, que tem uma reação química, e aí vem a destilação, onde o álcool é separado através desse aquecimento do caldo da cana que fermentou e que depois vai virar um combustível, né? Então é aquecido com temperatura de ebulição, né, mais baixa, vaporiza-se. Quando entra em contato com a superfície fria, a substância condensa novamente. Eu expliquei isso, né, na mistura, quando a água ela muda o estado físico dela, que ela está em vapor. Primeiro ela vai evaporar, né? Depois ela volta para o estado líquido, né? Depois que ela fez a ebulição ali, que ela ferveu, que ela virou vapor, ela ela separa de uma mistura da outra, e aí quando ela entra em contato com uma substância fria, ela volta ao estado líquido novamente, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, aqui tem até um exemplo aqui, ó, misturas líquidos, ferve, aí ó, evapora, vai a ebulição, né? E aí quando entra aqui em contato com o vidro, ele vai condensar e voltar ao líquido novamente. Só que aqui já houve uma separação de uma substância da outra, ok? Então vamos ver aqui. Circule qual das misturas pode ser separada pelo processo de destilação, tá? Então destilação é esse processo aqui, tá, gente? Ok? Ó, por exemplo, o café ele pode ser feito também no processo de destilação. Como? Tem umas cafeteiras que você coloca a água embaixo, aí em cima, no meio fica o pó, e em cima, no terceiro andar, fica onde a água vai subir pelo vapor. É um processo de destilação. A água sobe, né? O vapor passa pelo pó e vem um caninho no meio, onde o vapor encosta na tampa e cai o café em volta. Então é um processo totalmente diferente, não é utilizado coador, tá? Aqui é um processo de destilação. A própria cachaça e outros produtos também são feitos através da destilação, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó,
fubá misturado à água. Qual o processo aqui é por destilação? Fubá misturado com a água. Não tem como, né, gente? Seria decantação, ok? Pedaço de plástico misturado a pedaços de ferro. Aí seria magnetização, né? Botar o magnético ali e vai tirar o ferro. Acetona misturado com água. Isso. Se você ferve ali água com acetona, né? A acetona vai ferver, vai evaporar mais rápido que a água, certo? Então é o processo de destilação. Você vai marcar aqui, ó, acetona. Beleza, gente? Vamos para matemática? Daqui a pouquinho. Um abraço aí. Tchau, tchau.